Então, assim, o objetivo principal definido, eu poderia dizer que é uma maneira da gente se lapidar, para a gente viver a nossa verdade como profissional, como pessoa, como amigo, como familiar, né, como companheiro. Então, é a nossa verdade acontecendo aí dentro do nosso propósito de vida. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Triunfadores Masters. Nós estamos fazendo um bate-papo a partir das ideias do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. E hoje nós trataremos da lição 2, que fala de um objetivo principal definido. Um objetivo principal definido ensinará a maneira de economizar os esforços desperdiçados pela maioria das pessoas, que vivem eternamente procurando encontrar a sua verdadeira ocupação na vida. Eu sou a Tatiane Sene e hoje eu estou aqui com 2 Masters, a Daniane, o Cris. É uma alegria estar aqui com vocês. Vou deixar vocês então se apresentarem. Vamos começar por ordem alfabética? Sim, ficou fácil. É uma alegria estar aqui com vocês também, dividindo aí as informações. E meu nome é Cristiano Campos, eu sou psicólogo clínico, tenho uma carreira em indústria, em treinamentos, e é isso, né? A gente vai bater esse papo aí e dividir as nossas, nosso conhecimento aí. Meu nome é Daniane Fernandes, sou engenheira e eu gosto muito de estudar comportamento humano, sou estudante. É isso, Tati. Aproveitem para nos seguir nas nossas redes sociais, interagir lá conosco, será um prazer conversar com vocês. Vamos começar então do conceito. Dani, o que é um objetivo principal definido? O objetivo principal definido é quando a gente sabe exatamente o que a gente quer para a nossa vida, seja na área profissional, pessoal. Por quê? Quando você não sabe o que você quer, qualquer lugar serve. E muitas vezes a gente gasta muita energia, muito tempo da nossa vida por não saber onde a gente quer chegar. E acaba gerando várias frustrações, várias limitações, porque a gente gasta muita energia e não chega em nenhum lugar. E o propósito, Cris, é diferente? Como que a gente define assim, o propósito de vida? Sim, acho que a primeira reflexão que a gente deve fazer é que nem todas as pessoas buscam a verdade sobre as suas vidas. E isso começa para a gente amparar o nosso propósito definido, o nosso propósito de vida. A verdade que há em nós, daquilo que nós gostaríamos de construir no decorrer da nossa história. Então começa por esse pensamento. O Nietzsche tem uma frase até que eu trouxe para a gente refletir, que ele diz assim, aquele que tem um porquê pode suportar qualquer como. E muitas vezes é justamente esse porquê que nos leva aí a construir, seja uma carreira, seja uma vida afetiva, buscar os nossos objetivos. Na questão do objetivo principal definido, é aquilo, como a Daniane colocou, né? Às vezes nós acabamos nos distraindo e gastando todo o nosso tempo, ou uma boa parte do nosso tempo, construindo coisas que não dão em nada. Então nós planejamos, fazemos várias coisas, mas sem propósito. E a gente acaba se desiludindo, não acreditando, se perdendo no meio do caminho da trajetória e se frustrando no decorrer da nossa história. Então o objetivo principal definido nada mais é do que nós vivermos a nossa verdade. Mesmo que seja, que nos leve a alguns incômodos, porque a nossa verdade não quer dizer que sempre será fácil ou tranquilo ou harmônico. A nossa verdade muitas vezes vai vir em cima de desafios para que a gente se supere e enfrente aí os nossos fantasmas aí diante da vida. Então, assim, o objetivo principal definido, eu poderia dizer que é uma maneira da gente se lapidar, para a gente viver a nossa verdade como profissional, como pessoa, como amigo, como familiar, né, como companheiro. Então, é a nossa verdade acontecendo aí dentro do nosso propósito de vida. A gente vai vivendo de uma maneira, então, que faça sentido. Perfeito. Né? E sentido, acho que pra gente, né? Que muito mais do que pro outro, acho que pra gente mesmo, né? E aí, vamos aproveitar, então, do seu conhecimento sobre a psicologia. Diga. Tem um trechinho do livro, da página 113, que diz que o princípio de psicologia, por meio do qual se pode conseguir impressionar o subconsciente com o objetivo principal, chama-se autossugestão ou sugestão, que o indivíduo faz repetidamente a si próprio. E aí, para a gente entender melhor, Cris, o que é essa autossugestão, né? E qual que é a relação que ela tem com o objetivo definido? Bom, acho que primeiro dá para a gente explicar sobre... Vamos ter que entrar na teoria aí da psicologia,
que esse termo subconsciente, ele é ultrapassado. Ele, na verdade, se divide entre consciente e inconsciente. Que é o quê? O consciente é aquilo que nós temos realmente, né? Consciência que estamos fazendo, realizando e tudo mais. O inconsciente são questões ou questionamentos que nós não estamos preparados para vivenciá-los naquele momento, então ele fica, né, como se fosse num compartilhamento ali do nosso inconsciente, como diz. Então, quando nós acessamos esse inconsciente, nós trazemos ele para nossa consciência, nós conseguimos realizar. Porque muitas das nossas crenças, elas são determinantes para direcionar a nossa vida. Então, aquilo que está no nosso inconsciente muitas vezes determina. Por isso que, conscientemente, nós queremos alguns objetivos e nós nos acabamos travando ali em algumas crenças que nos limitam. Por quê? Está tudo no nosso inconsciente. Porque a gente compreendeu que, eu não estou pronto para aquele momento, ou aquilo vai gerar um sofrimento, uma dor, um incômodo. Então, eu jogo para o meu inconsciente para que eu não sofra e não viva essas angústias. Então, assim, o que é esse processo aí? É trazer do inconsciente, refazer dentro do consciente as nossas crenças que muitas vezes ficaram ali nos sabotando. Mas aí o que tem a ver com essa autossugestão? Que a autossugestão, ela vem fazer com que a gente rompa ou reconstrua essas crenças. Então, assim, tem crenças que, eu não nasci para ter sucesso. Tá, mas de onde você tirou isso? Se você batalha tanto, estuda, se dedica e não consegue se desenvolver. Às vezes são crenças que estão no nosso inconsciente, precisam vir para o nosso consciente. E como que nós fazemos isso? Através de uma autossugestão. O que é autossugestão? Eu pensar naquilo que eu gostaria de ter como propósito de vida, o que eu posso fazer para alinhar e fazer com que isso seja realizado. Então eu começo a me dar sempre autossugestão. Não, eu vou superar, eu vou acreditar, sempre às vezes com essas palavras-chave, mas eu estou falando de como que eu posso exemplificar. Na infância, você ouviu que você não teria sucesso na vida. Então, você acreditou, por mais dedicado que você seja, você não consegue se ver como uma pessoa de sucesso. Então, essa autossugestão, ela vem justamente para isso. Fala, não, peraí, eu estudei, eu sei da minha capacidade, por que eu não posso? Sim. Quem falou que eu não posso? Então, você começa a ter essa autossugestão no sentido de romper com essa crença que te limitou e fez com que você, apesar de todo o seu preparo, ainda não encontrasse ali uma razão, um sentido, como você mesmo disse, para realizar os seus propósitos e realmente crescer e se desenvolver diante da sua vida e diante daquilo que você, né, vê como verdade e sentido de vida mesmo. Como é importante, né, a gente ter clareza do nosso propósito, a partir dele traçar ali um objetivo principal definido, né? E quando a gente tem ele, como a Dani falou, né? A gente precisa ter, porque senão qualquer lugar serve. Sim. A gente precisa também de estratégias, né? Então, pra gente chegar no objetivo, né? Eu vejo sempre quando a gente tá no trabalho, né? Tem ali as metas e tem as ações pra gente, então, Sim. atingir aquela meta, né? E na vida pessoal, eu penso que a gente precisa também ter esse cuidado, essa dedicação. A Dani é super dedicada, super estudiosa, assim, dessas questões, né? De comportamento, né? E eu vejo ela também, né, ali no dia a dia, buscando, então, estratégias, né, para essa autossugestão, Dani. E eu gostaria, assim, de ouvir também de você, né, o que você teria, assim, para compartilhar conosco, para nos ajudar também, né, Cris? A Dani tem um bom repertório aí. Sim, nessas estratégias de autossugestão mesmo, né, para a gente buscar desenvolver. Aproveitando o gancho do Cris, né, a nossa vida é materialização dos nossos pensamentos. Exato. Então, o primeiro passo é pensar positivo, né? Acreditar que você tem o potencial que você precisa para realizar o seu objetivo. Então, eu acho que o primeiro passo, tudo começa na nossa mente. A estratégia é a gente acreditar em si, né? Acreditar no nosso potencial. O segundo é o poder que a gente tem no nosso consciente. Então, eu sempre falo para as pessoas, não fale que eu não consigo. Não fale, eu não consigo. Porque você está dizendo conscientemente para o seu inconsciente que você não consegue algo. E isso vai refletir nas suas ações e comportamento. Então, sempre se policiar no seu vocabulário. Então, eu falo assim, eu ainda estou aprimorando isso, eu estou trabalhando nisso, mudar o nosso repertório. Outro ponto é sempre deixar em local visível. Ele fala isso no livro, eu também concordo, os seus objetivos, né? Para que a gente sempre esteja em contato com aquilo, porque aquilo vai arder, né? É um desejo ardente dentro da gente, porque a gente sempre está tendo contato com aquela informação. Então, o quarto ponto é ter um plano de ação.
né? Você sabe o que você quer, mas como você vai chegar até lá? Então, eu sempre pensar assim, eu vou colocar ações que eu vou atingir meu objetivo, prazos delimitados para que você chegue àquilo. Se você não põe um prazo, você sempre vai ficar procrastinando, porque não tem uma data para aquilo terminar. Então, é extremamente importante para que a gente atinja o nosso objetivo definido. Perfeito. Fiquei curiosa, Dani. E como você descobriu o seu objetivo principal definido? Então, eu descobri, na verdade, o primeiro passo é o autoconhecimento. Foi com reflexões, né? Pensando assim, qual que é o meu dom natural? O que eu gosto de fazer? O que é meu propósito inabalável, né? O que eu quero pra minha vida? Então, eu comecei a refletir sobre isso. E outro ponto que me ajudou, quando eu descobri o que não era pra mim. O que não era pra mim... Já descartou várias opções, né? Já descartei bastante opções, porque eu falei assim, eu não vou gastar energia fazendo isso, porque não tem nada a ver comigo. A gente sabe que tem coisas que é natural. Você fala assim, nossa, eu não gosto disso. Então, toda essa reflexão me fez identificar o que eu queria pra minha vida, assim, tanto na área profissional, pessoal, de relacionamento. Então, a gente já começa a gastar menos energia e focar naquilo que realmente é importante. Sim. E você, Cris? Como que você descobriu o seu objetivo? Então, eu acredito que tudo é construído. Né? Então, assim, muitas vezes as nossas experiências, a gente vai falar, nossa, parece que é tão distante daquilo que eu desejo, mas é tudo uma construção. Você vai descobrindo, nós não nascemos pronto, como diz o Cortella. Nós vamos, né, construindo e assim, no nosso tato, na nossa construção, na nossa evolução, a gente vai perceber, nossa, eu fiz isso e não tem nada a ver comigo. Como a Dani disse, né? Descobrindo as coisas que eu não quero já é um caminho. Então, assim, eu fiz várias coisas durante a minha trajetória profissional e pessoal, da qual hoje eu refutei. Não quero de hipótese alguma. Né? Porque eu fui descobrindo também, nesse caminho, realizando, estudando, com várias experiências em atividades que eu não gostaria ou que me faziam um certo desconforto, para que eu encontrasse realmente o meu sentido, o meu propósito definido. Na hora que eu encontrei, eu falei, é isso que faz me brilhar os olhos. Então você junta todo o repertório que você construiu, porque nada é jogado fora. Conhecimento, nada é jogado fora. Então todo aquele repertório, por mais que eu refute as atividades, serviu de uma experiência que hoje eu posso usar para fazer com que o meu propósito definido ele seja realizado com muito mais eficácia aí, e me ajudou muito a me desenvolver e ser o melhor profissional dentro do meu propósito, né? O Cris trouxe uma dica preciosa ali, que pode ser também um caminho, né? O que te brilha os olhos. Sim, exatamente. Né? A gente vai buscando assim, nossa, o que me brilha os olhos, né? E aí, nesse sentido, brilhou os olhos. O que fazer para chegar nesse triunfo, né? O título do livro é A Lei do Triunfo, né? O que fazer para chegar, então, nesse triunfo? Bom, até, né, as próprias lições e o próprio treinamento que o livro proporciona, ele é básico, né? Aquela persistência, né, e o esforço organizado. Quando nós juntamos todo esse repertório que eu disse, de uma vida toda, e colocamos em prática, né, de forma persistente, daí nós conseguimos perceber que as coisas estão dando certo. Porque muitas vezes a gente para, tem até uma ilustração de um cara quebrando lá, fazendo uma escavação, e quando ele chega perto dos diamantes ele desiste. Então a persistência faz com que você rompa, até mesmo com essas crenças que a gente estava falando, que fica no nosso inconsciente, que não consigo, só que você vai fazendo. Você acredita que você não consegue, mas você vai fazendo. Então isso vai ser determinante para você desistir, e às vezes está perto. Por isso que a persistência está fazendo, insiste. A insistência com como eu disse, com o esforço organizado, porque você aprendeu todas as falhas ali, todas as suas fragilidades. Então você começa a organizar de uma melhor maneira por toda a sua experiência, para que você realmente consiga esse triunfo, que é o quê? A persistência somada com o esforço organizado. Então o triunfo é ligado a querer algo, tanto que no livro ele diz várias vezes, né? Querer é poder. Sim. E assim, sempre, muitas vezes nos atendimentos, as pessoas falam assim, eu não consigo tal coisa. Eu falo, não, você não consegue, você não quer. Porque não conseguir é diminuir, é rebaixar a nossa inteligência, a nossa capacidade a um nível que muitas vezes não corresponde com a realidade. Então assim, se eu quiser, será que eu não consigo?
Não é questão de ser uma pessoa mimada, né? Que eu quero, então. Não, é porque exige um esforço, existe uma organização desse esforço, existe um querer, né? Para que você possa. Então, assim, eu acho que para você triunfar, primeiro você identifica o seu objetivo principal definido, usa todas as ferramentas possíveis da sua experiência, do que faz brilhar os olhos, para que você realmente possa concretizar isso através do quê? Da sua dedicação e de toda essa vivência aí. Então não tem... não é intervalos, Não tem atalhos. Atalhos, justamente. Não tem atalhos. É construído e às vezes é penoso. Como, né, eu falei, né? Poucas pessoas buscam a verdade em si mesmo. Sim. E nem todas as pessoas estão preparadas para as verdades que nós transmitimos. Então, assim, cuide da sua verdade, construa dentro daquilo que você deseja, almeja. Se você quer, você pode. Não é, de novo, não é uma questão de pensar positivo simplesmente de forma ingênua. Não, é quebrar os conceitos que te travam. Então isso faz com que a gente prospere. E muitas vezes o triunfo não está baseado só no quesito financeiro, como ele traz no livro. Sim. Muitas vezes. Às vezes o triunfo é da sua realização pessoal, na sua realização emocional, no seu desenvolvimento... do seu autoconhecimento. Sim, o que é sucesso para você, exatamente, né? Justamente. O sucesso, muitas vezes, ele é amparado na hora que você encontra o seu caminho, no sentido do quê? Assim eu me realizo, eu me sinto bem. Sim. Então, assim, todas as outras coisas vêm por consequência que, para mim, triunfo é isso, e ele traz esse amparo também dentro da teoria da lei do triunfo, que o triunfo... Não existe triunfo sem uma dedicação, sem uma construção, e é isso. Sim. E aí a gente vai reforçando mesmo na ideia da autossugestão. Exatamente. Né? De trazer isso à mente como querer é poder, mas da autossugestão, né? Que você nos trouxe. Muito bacana, né? Então a gente tá chegando já ao fim, né? Como passa rápido, né? Sim. E que mensagem vocês gostariam de deixar, então, para quem aí nos acompanhou, para quem esteve conosco? Bom, é aquilo que eu até acho que eu citei, né, do Cortella. Não nascemos prontos. Então, assim, essa concepção de não nascemos prontos nos dá a liberdade e tira esse peso de ter que dar certo numa velocidade instantânea. Porque muitas vezes a gente acaba tentando, a gente atropela, não tentando, mas a gente acaba atropelando todo esse nosso desenvolvimento com aquela ânsia, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que crescer, eu tenho que encontrar meu objetivo principal definido urgentemente. Esquece as urgências. Tudo é uma construção. Ninguém começa a construir uma casa do telhado. E tem as interferências externas. Tem dia que chove, é o funcionário que falta. Então, acho que a paciência, ela faz com que você consiga alicerçar sua persistência. Sem paciência, a gente acaba, né, fazendo uma casa mal construída. Às vezes sem alicerce, com a parede, às vezes torta ali, que acaba atrapalhando toda a beleza da construção dessa casa. Então, assim, se você quer se construir, preste atenção no seu alicerce, espere o tempo mesmo de, né, colocar a parede sobre tijolo. Então, assim, como eu falei desde o início, tudo é construído. Então, respeite seu tempo, tenha paciência nessa construção, porque nós não seremos prontos, vamos sair desse mundo e não vamos estar terminados. Então, tenha paciência com você, se respeite e, acima de tudo, confie, né, naquilo que você descobriu como propósito de vida que faz você brilhar os olhos. Então, é isso que eu acredito. Você, Dani? Aproveitando o gancho, né, que o Cris fez, outro ponto que eu acrescentaria é a questão da resiliência, né? A gente fala tanto de resiliência, mas eu comecei hoje, algumas coisas não deram certo, bola pra frente, começa de novo. Essa questão de não se deixar cair, né? Confiar que você tem um objetivo e você pode conseguir, né? Querer é poder. Né? Se você quer, você tem potencial, capacidade, habilidade e ir aprimorando, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque não tá do jeito que a gente queria. Mas comece e a partir disso você vai aprimorando. Eu ouvi esses dias um vídeo e falava assim, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então a gente pensar sempre nessa reflexão. Tá, quando chegar meu último dia, o que eu quero falar? O que eu quero que as pessoas falem a meu respeito sobre o legado que eu deixei? Mas tudo isso é construído, né? Você não vai chegar amanhã, sou o psicólogo. Não, levou um tempo, você fez faculdade, foi construções, né, que foram realizadas. Então, a pessoa que você quer ser daqui a um ano, ela começa hoje, né? Então, e tudo isso, a autossugestão, objetivo definido, ela faz com que nós chegamos lá, né? Sim.
termino fazendo um convite a você, né? De descobrir o que você quer, o que você deseja, né? O que faz você brilhar os olhos, o que te faz brilhar os olhos, isso vai irradiar no espaço onde você estiver, com as pessoas que você convive, e a partir disso fica mais fácil, então, acredito eu, de você traçar, então, os seus objetivos. Muito obrigada a você que esteve conosco, nos acompanhando. Se fez sentido para você, curta, compartilhe com seus amigos e nos siga também nas redes sociais. Esperamos ansiosamente pelo nosso breve encontro, né, para o nosso próximo episódio. Até mais! Obrigado a todos. Obrigada.